E vamos para mais um episódio da modelação da Ferrari F40. Aproveite e já mande esse vídeo para o seu amigo projetista e vamos ao vídeo. Vamos prosseguir com a nossa sessão de modelagem. Então, estava pensando, como a roda é passante, todas as duas, e até acabou criando um corte aqui, ó. Tava pensando em uma forma diferente de resolver. A gente pode voltar na árvore de projetos e não fazer aquele corte passante, mas fazer somente um pequeno caminho aqui, ó, só o início, que para nós já vai ser suficiente para manter aquela geometria. E ao mesmo tempo a gente vai poder fazer o corte do alto e não ter essas quebras aqui. É só uma questão de simplicidade, né? E aí não precisa ser arrumado depois. Então, vamos ver por baixo aqui. Então, o primeiro corte aqui, ó, se a gente volta com tudo o resto, com a superior, ok. Então, daquele ponto até o nosso mais extremo aqui, ó, esse de todos os pontos que rasgou ali, podemos falar, esse aqui é 16 milímetros. Então a gente pode cortar com 14 todo e é isso aí. Ó, então, vamos voltar aqui. Ok, na verdade foi uma extrusão, né, com aquele perfil. Então, vamos fazer um novo esboço, então. A fim de completar tangente. E aqui, faço um convert só para lembrar, assim, ele é uma linha aqui lá também. E ok. Agora vamos pegar a tangência do arco aqui. Converter entidade, ó. Então ele está copiando tudo lá para aquele nosso esboço inicial. Tangente aqui também. Converte. Então agora a gente tem, ó, setivo lá, ó. Aqui não está fechado ainda. Ah, claro, porque eu coloquei aquela linha copiada a mais. Eliminei. Ok, temos dois contornos fechados. Vamos fazer uma nova extrusão. Offset da superfície. A gente falou 16, né? Então vamos fazer com 15 e mesclar resultado com aquele corpo. Ok? Então, assim a gente está marcando a parte da roda, onde ela está. E ao mesmo tempo, quando a gente cortar por cima, não vai ter aquele problema. Então, agora a gente volta para baixo com a árvore de projetos. Ó, não aconteceu nenhum erro. Lateralmente, ele foi cortado pelo loft da mesma forma. E por cima, ó, se olharmos aqui, ó, o corte superior com as rodas não tocaram mais. Ok, agora uma coisa que seria bem legal fazer, veja que a parte superior do carro, o ponto extremo dele termina aqui. Então aquele perfil
interno que eu usei para cortar, eu vou usar o mesmo traçado e vou fazer uma extrusão para cima além do máximo aqui, ó. E ele vai ser, digamos, a parte aqui onde vai o piloto. Então, daqui até aqui, temos uma distância de 25. Vamos fazer uma extrusão de 30. Bem, o esboço parte ali de cima, vamos fazer uma extrusão. D. D eu quero que seja exatamente essa superfície aqui, que é um plano. E a gente falou 25, né? Então vamos fazer 30, um pouco a mais, sem mesclar resultado. Bem, depois a gente vai fazer os cortes ali, embora não pareça tão bonito assim a primeira visão. Mas tudo bem. Vou escondê-lo por enquanto, mas está lá guardado. Agora vamos prosseguir com a parte dianteira, da onde a gente terminou na última aula. Então vamos cortar essa parte aqui e também criar um loft para abaixar essa orelha para o nível adequado que a gente deseja. Então são as duas missões de hoje. Certo, então, olhando do alto, a gente precisa ter acesso àquele esboço com a vista do alto, superior. Ó, pra gente ter acesso ao contorno ali. Bem, a gente consegue ver a curva que ele faz. Se a gente olhar de frente, de lado, na verdade, se a gente olhar do meio do carro até a lateral, ele quase em Z, né? Digamos, na altura aqui, ele não, quase não abaixa. Vamos até verificar quantos milímetros são. Mais ou menos aqui, ó. Daqui para lá é somente lateral e daqui para lá é a parte da frente. Acabei puxando uma tangente sem querer. E aqui andando para cima, 1 milímetro, muito pouquinho. Então a gente não precisa, como no segundo sentido ele não varia muito, a gente pode considerar só a parte superior como aquela curva guia. Então vamos dar um aqui no esboço aqui, tirá-lo com a visão de cima e vamos pegar o contorno dele aqui. Então, esboço superior. Vamos fazer um esboço vertical, para que podemos fazer... Acabei não fazendo aqui. Assim a gente faz tangente a ele e para poder espelhar e não tiver aquele bico quando espelhar. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer. Se a geometria é bem representada, ó, não é. Porque se eu venho aqui, ó, ele foge. Então a gente tem dois arcos. Podemos falar assim, então o primeiro vai até aqui e o segundo tangente, ele já... dá uma fechada a mais. Mas eu não consigo representá-lo ainda. Bem, vamos clicar aqui e a gente vai brincando com... Vou colocar um pouquinho mais dentro aquela. E a segunda... Lembrando que, como a gente fez aquele encontro, aquele lateral... Deixa eu mostrar o modelo aqui, ó. Vai ter um canto vivo entre os dois. E dali a gente vai fazer um raio para amenizar, digamos assim.
Ó, aqui eu acabei entrando um pouquinho mais. E aqui eu saí um pouco mais. Acho que a gente conseguiu representar bem. Ó, e ele vai até... É, aqui tá bom já. Então vamos dar OK e criar os planos. Então, plano frontal e esse ponto aqui. Bem, aqui a gente já tem um que está fora da geometria, vamos usá-lo. Aqui também. Como estamos fazendo um elemento aqui, ó, podemos fazer um outro plano aqui, para justamente ele representar bem essa curva, esse arco de 3 pontos. Então, 3 pontos de esboço. Então, vamos fazer um plano mais ou menos no meio. 8, 9. Bem, aqui também a gente tem um arco, 3 pontos. É um arco maior, eu vou fazer também um plano no meio dele. Ok. Temos os planos. Vamos criar os perfis fechados. Então, olha, é uma reta inclinada e um arco. Um arco ao contrário, assim ele faz uma pontinha. Essa pontinha ela tem só no meio até aqui, ó, na entrada de ar. Quase, quase como uma curvatura para permitir que o ar vá para cima. Ó, ele escorrega para cima para entrada de ar no carro. Até pela luz, ó, veja aqui, ó. Até aqui ele tá para cima. Então a gente pode usar aquele perfil da foto a gente pode considerar como este aqui e vai ser fiel até mais ou menos ou nesse aqui, nesse plano e esse aqui um pouco menos e aqui totalmente reto, um arco bem grande para ele perder um pouco daquela, ficar quase reto, ó. Então, curvatura aqui começa a diminuir e aqui a gente tem um reto total ou pouquíssimo aparente, ó. Veja que é quase reto aqui na lateral. Beleza, vamos começar com o nosso primeiro perfil. A gente não vai variar o Z entre cada plano, então vamos pegar o primeiro plano lá, que é o plano frontal, desenhar sobre ele. Então, ponto, ponto. Ó, peguei os 2 pontos foram dentro do desenho, eu fixo ele e alongo. Por que eu alongo? Porque eu já tenho o sentido dele. Ó, aqui, ó, vai até aqui mais ou menos geometria. Agora a gente faz um arco saindo pela tangente. A gente vê nossa geometria, ó, um pouquinho mais. Bem, vamos ver que resultado teremos dessa forma. Então, aqui a gente só fecha a figura geométrica. Aquele ponto eu quero que ele seja fixo. E vamos dar um valor no raio. Aqui, esse ponto fixo.
fosse um raio de 6. Ok. Veja que ele já ficou preto no sentido dele. Vamos ver a nossa geometria. Ó, estamos abaixo da geometria. Bem, eu prefiro não andar lá porque eu quero fazer com que esse raio seja cada vez maior conforme, ó, ele vai ficando cada vez mais quase reto, digamos. Então eu prefiro fazer mesmo um canto vivo aqui, pelo menos no esboço. E assim a gente vai ver como é que vai o traçado vai fluir. Vamos fixar por esse então. Ok, temos já o nosso esboço. Ctrl C nele. Sair, né, dando OK no esboço. Vamos para o segundo esboço. Ó. Primeiro, faço até assim para dar uma conferida. Ó, o primeiro já fizemos lá, tá pequenininho. Aqui temos a segunda, então vamos desenhar na segunda. Ah, porém, vou dar um aqui. Aquela primeira eu quero que passe por aquele perfil que eu criei. Vamos ver onde é que foi parar aquele perfil. Ó, ele está ali embaixo. Ele passa pela origem. Então, se a gente ficar de frente para, a gente pode fazer assim, então. Como eu fixei ele embaixo, vamos deletar essa cota aqui e fazer com que esse ponto e a origem, porque o nosso traçado partiu da origem, os dois sejam verticais um com o outro, ó, vertical. Ele foi lá para cima e ele bate bem certinho ali no ponto, que foi justamente o ponto da onde parte o nosso, ó, são dois arcos, né, naquele nosso esboço. Então o primeiro partiu lá e ele tá, aquele é o ponto que a gente vai usar para fixar todos os outros esboços. A gente pode até fazer assim, ó, lá de cima até na origem, ó, e essa é a nossa forma geométrica para ser copiada. Então, Ctrl C, dá OK. Vamos para o segundo esboço, só edito diretamente ele. Vou deletar aquilo lá, Ctrl V por cima. E como eu sei que aquele ponto aqui, ó, bate exatamente com a origem, então eu vou pegar tudo isso. Ah, desculpa, primeiro vamos criar um ponto. E esse ponto, ele vai perfurar, ó, perfurar. Então, se olhar de cima, a gente vai ter uma panorama melhor. Ok. Ó, de cima eu estou desenhando nesse plano. E onde que ele vai cruzar com a reta, ó, é o perfurar. Então aqui é a minha nova origem, podemos falar assim. Então vamos selecionar aqui, mover entidades, depara. Então esse é o ponto zero. Nosso novo ponto zero é aquele pontinho mais para dentro. E assim foi feito. Vamos dar OK diretamente. Agora vamos para o terceiro, ó, o terceiro esboço, Ctrl V. Vamos criar um novo ponto que ele intersecta a geometria. Aqui, ó, perfurar. Ele bateu aqui, ó. Ok. Normal ao esboço, vamos selecionar tudo, mover entidades, depara. Então, um pontinho lá, ele vai parar no nosso novo ponto zero, ó, aqui para dentro.
Então veja aqui, é como se fosse o mesmo esboço mexendo usando aquela linha lá. Então aquela linha vai para o lado, aquela linha vai para o lado, ele vai seguindo. Então a gente está fazendo assim em todos eles e no final a gente vai, claro, se fosse um corte por varredura, bastava fazer o primeiro esboço e o caminho, e aí você já podia usar para cortar. Mas como a gente quer variar o esboço, a gente só está copiando agora por uma questão de velocidade. Depois de copiar tudo, a gente vai editar as cotas de cada um para ele ter aquela variação ao longo do. Então, correto. Ó. Este aqui também já está posicionado. Vamos dar um OK nele. Vamos para o próximo. É este aqui. Ctrl V. Vamos fazer um pontinho para descobrir qual é o ponto da reta, mas acredito que seja aqui. Está aqui. Normal A. Então vamos pegar aqui, mover, depara. Então, esse ponto aqui, exatamente o nosso pontinho, ó. Vamos dar um OK. Faltou o último. Então, aqui está ele. Desenhar nele, Ctrl V, fazer pontinho. E vamos descobrir onde é que aquele ponto pega na nossa reta. Quando ele... Esta aqui, perfurar. Ah, ok, agora sim. Tá ali. Normal A. Selecionei ele. Mover entidades. Depara. Então, ok. Digamos que eu quero mudar aquele valor de raio. Então, se eu fixar este aqui e fixar esta aqui também, inclusive aquele ponto onde inicia o raio, veja que ele definiu totalmente. Agora, se eu mudar a cota, como lá é parado, ele vai variar aqui, ó. Então, ah, bem, é isso aí. Eu estava verificando que o último esboço, ó, ele ainda assim está fora do modelo. Então tá correto. Ó, como aqui a gente quer totalmente reto, ó, vamos mudar a cota 10. Ó, aquele ponto vai para lá, colocar mais 30. Um raio grande para que ele fique imperceptível. Ok. Então raio 50. Vamos dar um OK. Digamos que quase totalmente reto. Se você ver bem, ó, cada linha no próximo esboço, cada elemento no próximo esboço tem um outro elemento que o representa, como se fosse o seu irmão. E antes tinha um arco. O próximo eu faço que seja um arco, embora grande. Assim, cada linha se relaciona com a próxima da mesma forma. Então isso traz muita homogeneidade nos lofts e você tem mais controle. Bem, os três primeiros eu vou deixar de forma original, certo? São 5 esboços. Os três primeiros ficam original. O último, ele é quase reto. E esse aqui a gente vai fazer um pouco maior, o raio. Mas como eu me encontro... Claro, é só uma imagem, né? Veja que o bico está aqui na frente em vez de estar lá. Cada imagem vai trazer uma identidade diferente, né? Porque a gente usou mais o de cima, a foto de cima para fazer o corte, ó. E olhando de cima tá respeitando bem certinho.
Bem, vamos para o segundo esboço para mudar o seu valor de raio. Então, esta aqui eu quero que seja fixa. O ponto inicial de onde começa o raio também. E o fundo fixo também. De 6 a gente foi para 50. Quem sabe aqui a gente vai para 15. O dobro. Então ele já fica um pouco mais simples. Talvez a gente pode fazer um pouco menos. Ok. Lembrando que é artístico. Não tem uma resposta correta. O que a gente quer é o efeito do carro ser bem modelado, com qualidade. Ok, vamos chamar o nosso corte por loft. Vamos salvar o modelo. Corte por loft. Então, aqui é o primeiro. Aqui é o segundo esboço. Vamos tirar um pouquinho aqui. E por último, este. Ó, se a gente olhar de cima, veja que ele captura muito bem a curva. Certo? Ó, ele começou bem curvo lá. Se a gente abaixar aqui, ó, exibir curvatura, para a gente ver o que acontece no loft, exibir malha, botando mais elementos na malha aqui, ó. Ok. Então, na frente, tudo bem, ó, tá tudo homogêneo, mas lá atrás, ó, veja, bem curvo. Como as três ali têm o mesmo raio, ó, elas são bem homogêneas. Conforme ela vem para cá, ela começa a mudar, ó. Então ela fica bem retinha aqui. Então a gente acabou capturando o efeito que a gente desejava. Então, vamos dar um OK. E se a gente retira as imagens, ó. Então, bem pontiagudo ali. A gente mostrar a imagem aqui, ó. A gente vai fazer um raio aqui, ó. Vai tirar aquela ponta lá afiada, digamos. Então, como aqui, ó, essa geometria lateral ela é bem retinha, de frente a gente cortou, ele é retinho também no nosso perfil, nesse último trato aqui. A única coisa é que faltou um pouco andar para baixo aqui com o perfil, mas vamos ver se com a edição direta mover face, a gente consegue ir para baixo com ela. Ó, ele vai para baixo, ele fica reto ali com a geometria. Vamos ver que resultado ficou. Exatamente, muito bom. Agora, se a gente olha de cima, claro, ó, sei um pouco da imagem, né? Porque aqui na lateral era algo bem especial. E agora a gente vai fazer um raio para homogeneizar as duas. Podemos fazer um constante, acredito que. Opa! Esconder todos. Ó, a frente ficou assim, ó. Então, lateralmente, ó, a gente pôde fazer uma boa interligação com o que a gente desejava. Ok, agora a gente vai abaixar aquela pontinha ali. Bem, como esses planos aqui, ó, já usei, eu não quero que eles me incomodem agora, digamos. A gente pode simplesmente ocultá-los. E a gente tinha lá na frente que vai para cima, era um perfil, e o segundo perfil ele vem reto aqui, ó. Então,
Agora, como a gente vai desenhar que aqui ele fique baixo, podemos falar assim, essa curva aqui é aquela que vai nos ajudar muito. Se a gente dá dois cliques lá e lembrar como eram os esboços, ó, reto, curva. Bem, eu acho que a gente pode olhar agora as nossas imagens para lembrar qual é a geometria ali, como ela funciona, para a gente se basear melhor em como cortá-lo. Ok. Então ele, lá é alto, ele dá uma baixadinha ali. Vamos conhecer melhor aquela geometria. Então veja que ele é mais alto no meio. Provavelmente, conforme ele vai para a lateral, ele abaixa totalmente. Então, aqui ele não é muito levantado. Outra. Até parece que aqui no meio ele é mais alto do que a lateral, como se tivesse uma pequena queda. É uma linha reta ou um arco? Se for um arco, é um raio muito grande. Aqui, ó, ele se acaba ali, digamos, com aquele andamento tangente. Eu acho que a gente pode resolver essa questão fazendo um esboço que ele é reto e daqui ele cresce, digamos, uma linha reta aqui, um arco, e depois ele sobe. Esse é o perfil 1 e depois o caminho. Assim a gente faz um corte por varredura. Acho que assim a gente resolve. Ok, vamos retornar para nossa modelação. Ó, temos um plano que já parte daquela aresta ali. Digamos como essa reta aqui, ó, o modelo foi usado traçando ela, ó, ele bate bem certinho aqui, ó. Lá não, porque ele sobe. Então vamos usar aquele mesmo plano aqui, ó, que ele é coincidente. Esse é um novo plano nele. Esse aerofólio vamos ocultá-lo. A imagem também da parte traseira também. Aqui a gente... Ok, vamos fazer um ponto lá no ponto inicial, ó. A gente sabe que dali lateralmente ele é reto. Ó. Se eu olhar naquele sentido de lado, a gente vai ver que o nosso ponto, ele tá abaixo lá daquele... Então se eu cortasse lateralmente, ó, ele ia encostar lá. Mas como a gente não viu na foto que o chanfro vai, onde acaba é onde começa o nosso, a gente vai fazer esse ângulozinho também.
Vamos fazer um arco bem grande. Lembrando que o próprio caminho vai para cima mesmo, então ele vai lhe aliviar, porque parece que está um pouco próximo. E vamos pegar aquela linha lá do e usar um converte entidade. Então, esconder todos, ver o invisível do modelo. Ok. Converte entidade. Vamos usar ele só para referência aqui no nosso modelo. Olha, de olho eu diria que ele tem menos inclinação. Algo, algo assim. Mas aí bateria lá. Então, quase a gente deleta esse aqui e começa, usa o nosso ponto só para andar para cima. Andar para cima de um certo tanto e lá nós vamos partir a nossa geometria. Só para fazer com que ele se encaixe quase ali naquele início. Como se fosse um deslocamento para cima. Vamos usar 1,5 mm. Qualquer coisa a gente muda o nosso esboço com a cota para a construção. Se a gente olhar de frente, ó, aqui ele já está passando o modelo. E aqui eu não quero que ele fique quase vertical, eu quero que ele termine com um certo ângulo. Se a gente fizer aqui, ó, um ângulo, tangente os dois. Então, reta e ponto. E essa flechinha aqui, ó. Acabei errando o clique. Ponto. 10 graus de inclinação. Quem sabe? Aqui. Coincidente. Veja que agora parece que aquele ponto ficou longe. Então vamos aproximá-lo. Ponto 5. Tá bom, vamos ver que resultado vamos obter. Ele está aqui definindo o valor do raio lá. Vamos fazer coincidente com esses dois elementos. Eu quero que esse ponto ele comece a ser uma reta para lá ainda. 5 milímetros, quem sabe. Foi demais. Raio de... Vou arredondar, tava 29,30. Só para arredondar. Quatro, 5. Ok, vamos ver que resultado a gente vai ter usando esse esboço. Não tenho certeza do que vamos obter, mas vamos tentar para ver o que vai acontecer. Recursos. Vamos salvar aqui. É o corte por varredura. Então, perfil, caminho
É esse daqui. Eu acreditaria que ele ia cortar só essa parte que tá... Bem, curvatura a gente pode tirar. Eu acredito que ele vai só cortar a parte aqui que tá em cima e o resto ele vai só ficar voando por cima e não vai fazer efeito. Acredito que seja assim. Selecionar corpos a afetar e vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, em prática, se a gente ocultar tudo, ó, então aquela parte inicial, se a gente olhar de lado, ela continua aumentando, ó, digamos assim. Aqui, ó, a gente conseguiu descer. E através de raio a gente consegue fazer um raio nessa superfície aqui para tirar aquele canto vivo formado, digamos assim, para uniformar as duas regiões. Como a gente tem um perfil que ele executa, lembra? Um arco, arco, e aqui é a linha reta. A gente pode mudar o ângulo caso a gente deseje. Bem, vamos fazer um raio. É artístico, não tem uma resposta reta, é correta. Vamos ver o que podemos achar atraente aqui. Veja que o canto vivo é muito mais lá, então lá ele faz um raio maior. E aqui, ó, ele consegue unir muito bem. Quem sabe um pouco mais, 15. Ok. Se a gente faz aquela visualização, ó, é esse aspecto que a gente tem. Parece ter um calombo ali, parece, digamos. Eu gostaria de fazer um raio ainda maior. Sabe, 30. Foi muito. 25. Agora sim, ó, veja que quanto maior o raio, ele tirou aquela intensidade, podemos falar assim. Ó, muito bom. Lembrando que lá a gente tem uma reta com um certo ângulo. Se a gente diminui aquele ângulo, também diminui essa montanhazinha. Ó, dois cliques na face que eu sei que foi criada por ele. Ele mostra os esboços e as cotas. Vamos colocar uma cota de 5, por exemplo. Vamos ver que resultado a gente vai obter. Reconstruir a árvore. Ó, 5 foi muito e daí ele não escapa do próprio esboço. Dois cliques. 6. Reconstruir no semáforo. Ó, agora ele conseguiu. Vamos ver se o raio, a gente consegue fazer um raio ainda maior. 30. Não, não foi possível. Vamos deixar o mesmo 25. Aqui aconteceu alguma coisa, ó. Ele foi criado pelo corte, né? Nesse caso, eu posso copiar aquele esboço lá, o caminho dele, só que daí eu paro antes, só para ele não ir com um recurso tão longe, pra gente eliminar aquele detalhe, aquele, ó, ele ficou uma face um pouco estranha. Então, visualizar todos. Vamos eliminar ele. Ó, então aquele esboço, que é esse aqui, ó, ele está em qual plano? Bem, não importa. A gente pode fazer um plano frontal, esboço novo.
a gente pega ela ali, ó, copiando, e vamos fazer converter entidade. Ele vai trazer... Ó, opa! Ó, ele vai converter para o nosso plano esboço, que está lá no meio. E a gente pode abaixar um pouco aqui. Então ele vai pegar aquele ponto inicial e fazer o caminho. É uma boa prática fazer com que o caminho encoste no perfil, sim, correto. Mas nesse caso, ó, se você vê, os dois têm o ponto inicial no mesmo plano, né? Então aquele ponto inicial, ele bate no plano onde foi desenhado o esboço. Então ele sabe que ali é o ponto de partida e não nos provoca nenhum problema. Então esse é o perfil, corte por varredura, caminho. Vamos pegar o caminho aqui. Ok. Qual foi o erro? Um perfil e um caminho precisam ser fornecidos para definir a varredura. O perfil pode ter mais do que um perfil de contorno. Para fazer a varredura de um sólido, todos os pontos precisam estar fechados e não se interceptar. O mesmo se aplica a varreduras de superfície. Bem, talvez aquele problema que eu comentei com vocês de ele precisa ser no plano. Então, vamos clicar naquele lá. Ó, antes dele a gente criou um esboço. A gente clica naquele esboço, faz um novo esboço e vamos fazer o converter entidades para trazer ali mesmo. E aquele lá que a gente fez lá no meio, vamos deletar já porque não vai servir. Então, erro meu de memória, né? E daqui parte o nosso esboço. Não sei por que não. Se bem que teoricamente ele passa lá embaixo e não aqui. Ah, correto. Já sei o que aconteceu. Aqui tem uma linha cheia e na minha seleção eu selecionei o esboço todo. Então se a gente dá um Ctrl Z de novo, excluir e não salvar. Agora eu confio, agora vai. Então a gente vai chamar o corte por varredura. Aqui a gente tinha selecionado o perfil, né? Então a gente tinha feito assim, na verdade, o perfil a gente selecionou aqui e foi direto para o corte de varredura. E ficou selecionado o esboço 51, que é uma linha com contorno fechado e mais essa linha cheia ali. Não é o que a gente quer, na verdade. Se a gente apertar aqui ó, na seleção e clicar numa linha, ó, ele vai dizer aquela linha selecionada, ó, que é um contorno fechado, selecione ela, ó, loop fechado. Então ele teve um efeito diferente ali. Não é o esboço inteiro, a gente selecionou o contorno. Ó. Veja, não está selecionado. E agora sim, ó, aquele ponto que toca no esboço, tá tudo certo. Então vamos selecionar aquele nosso esboço e ele segue o caminho. Agora sim. E corpos afetar, este aqui. Perfeito. Vamos refazer o nosso raio lá de 25. Os raios eu tô deixando para fazer todos no final, porque é uma coisa de acabamento. Mas, vamos colocar aqui, mas esse raio aqui e esse aqui, ó, eu considero como muito mais importantes. Eles têm uma função a mais da estética. Mais do que aquele raiozinho de arredondamento lá, aqui do arco também. Então, para a gente ter realmente uma visão diferente do nosso modelo. Bem, nessa sessão a gente encerra por aqui.
Fizemos a parte das duas rodas com uma profundidade um pouco mais limitada, para que aquele não fique defeituoso, digamos, passante. Fizemos o corte frontal, aqui a parte da frente dele. Ó, aqui na frente. E fizemos aquela baixadinha ali. Então encerramos aqui a nossa aula. Se a gente ver todo o modelo como está até então, abre aqui. Temos o aerofólio ainda muito robusto. E aqui. Até perdeu um pouco a beleza mostrando esse sólido aqui no meio. Mas veja que a nossa carcaça principal, digamos aqui, ó, ela já está bem delimitada. Falta fazer a parte de trás aqui, ó, para a gente dar uma cortada nela. Se a gente... Ó, precisamos cortá-lo a parte de trás. Aqui em cima no aerofólio, digamos assim. E as laterais e a parte superior do piloto. Com isso que eu comentei para vocês, a gente praticamente finalizou a parte mais grossa do projeto. E é uma parte que cada ferramenta aplicada dá uma outra cara para o modelo. Então, parece que com pouco se faz muito os efeitos. Mais para frente, para a gente trabalhar nos micro detalhes, ó, para a gente fazer os micro detalhes de cada coisa, a gente vai olhar para o todo e vai ver que não vai mudar tanto. Porque é no início do projeto como se você fizesse as bases para algo que será feito por cima disso, como a fundação. O que a gente está fazendo é a fundação, é a parte mais de base, né? Depois a gente vai desenhar aqui o retrovisor, que ele vai se encaixar onde? Na base. A gente vai fazer a roda, que é muito mais simples e vai ser bem conceituada ali na posição correta. E assim por diante. Então, os detalhes, eles não mudam o todo. O que a gente está trabalhando agora é bem no esqueleto, digamos assim. Mas já começa a ter uma cara já um pouco diferente já. Parabéns pela conclusão desse episódio. A gente conseguiu avançar bastante na modelação. E eu te vejo no próximo episódio. Para não perdê-lo, inscreva-se ao canal.